Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara Guiar, eu sou médica cardiologista. E aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis. E mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e longevidade. Certamente você já ouviu falar no tema que vamos começar hoje, mas você já ouviu falar sobre a via final dessa doença, que é a hemodiálise. Mas será que você conhece realmente a doença renal crônica? Mas antes de começar, eu queria pedir para você já mandar esse vídeo, porque vai vir informação de qualidade. E para falar desse assunto, eu convidei a doutora Emanuela Seu. Ela é uma médica nefrologista formada pela Universidade Estadual de Alagoas. Fez residência de nefrologia no Hospital de Base. Além disso, ela é titulada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ela é rotineira da Nefroclínicas Brasília e ainda é secretária de saúde do MPDFT. Seja bem-vinda, doutora Emanuela, minha amiga cearense, arretada, uma das mulheres mais bonitas que eu conheço pessoalmente. Gente, assim você me derrete, né, Yara? Muito obrigada pelo convite. Será um prazer bater papo sobre temas relevantes, né? E que com certeza farão diferença na vida de muitas pessoas. Parabéns pelo trabalho. Que bom, obrigada. No geral, as pessoas acreditam que os rins são só para produzir xixi, né? E a gente sabe que sim, os rins são os órgãos excretores que eliminam esses metabólitos ruins, essas sujeiras, mas eles têm várias outras funções, dentre equilíbrio hidroeletrolítico, dentre controle ácido básico, produção de hormônios e controle da pressão arterial. A doença renal crônica tem a sua via final, que é muito conhecida, muito estigmatizada, que é a hemodiálise, mas tem muitas fases anteriores que muitos pacientes desconhecem e até os próprios médicos. Mas afinal, o que caracteriza essa doença renal crônica? Pois bem, a doença renal crônica, a relevância da doença renal crônica, a gente tem que pensar que no Brasil, hoje em dia, nós temos cerca de 10 milhões de pessoas convivendo com a doença renal crônica. E a maioria delas nem sabe que tem a doença, né? Na grande maioria das vezes, nas vias iniciais da doença renal crônica, é uma doença completamente assintomática. Nós temos 5 fases de doença, né? Da fase 1 até a fase 5. A fase 5 é a fase que a gente chama de fase final ou terminal, que é quando os rins já não estão trabalhando tão bem. Geralmente, num paciente ígido, os nossos rins, um paciente saudável, os nossos rins funcionam filtram de 80 a 100 ml por minuto de sangue, né? E nessa fase final, quando eles estão trabalhando abaixo de 15% no paciente que já tem diabetes ou de 10% no paciente que não tem diabetes, é quando o paciente realmente vai precisar de uma terapia substitutiva da função renal. Tá? E quais são? Então, existe alguma coisa assim que caracteriza essa doença renal? Porque, por exemplo, tem um paciente lá que muitas vezes o médico vai, faz check-up, faz exames laboratoriais, ele vai, passa no médico. O que sinal esse médico pode dar ao paciente de que ele está tendo uma doença renal crônica nesses estágios iniciais, que é esse momento que a gente quer identificar? Porque aqui nós somos um canal que a gente quer prevenir complicações, né? Então, que sinais, o que esse médico vai identificar, o que até o próprio paciente pode chamar? Doutor, tá realmente normal a minha função renal? O que ele pode chamar a atenção a respeito disso? Então, o nosso principal marcador para a função renal, ele se chama creatinina, tá? A creatinina, ela é derivada da musculatura, né? Ela é quebrada no músculo e é o marcador mais fidedigno, né, da função renal. E quando existe alguma elevação dessa creatinina, isso já é algum sinal de que o indivíduo possa estar com uma disfunção renal. Além disso, um exame simples de urina, o velho examezinho que você coleta aquele xixi
na manhã e vai lá e leva no laboratório um exame super barato. E esse exame, ele já pode identificar alterações no sedimento urinário que já podem indicar uma disfunção renal. Antigamente, a creatinina era o único marcador. Hoje em dia, se a gente vê alguma alteração nessa perda de proteína nesse exame de urina ou uma alteração no outro exame chamado relação albumina-creatinina, ele também já pode identificar uma disfunção renal no seu estágio inicial. E é importante também destacar que esse valor de creatinina, que é normal, não vai ser igual para todo mundo. Porque isso, no final das contas, a gente vai interferir naquilo que você falou. O rim, ele vai filtrar de 80 a 100 ml por minuto, e quando começa a ter uma queda dessa taxa de filtração, uma creatinina para alguém que pesa 90 quilos não é a mesma de uma creatinina para alguém que pesa 50 quilos, ou a depender da idade, certo? Exatamente. A creatinina, ela varia do homem para a mulher. O homem geralmente tem mais massa muscular que a mulher, e ela varia especialmente nos extremos de idade, né? Então, uma creatinina um pouco alterada num paciente grande idoso, ela identifica, na verdade, uma disfunção renal muito mais importante. Por quê? O grande idoso geralmente tem menos massa muscular, tá? A gente tem outros marcadores que a gente pode lançar mão, especialmente em pacientes amputados ou em pacientes desnutridos, mas a creatinina e o exame de urina continuam sendo os dois exames que podem detectar a grande maioria das doenças renais. Certo. E quais são os principais fatores de risco para a evolução ou para o surgimento dessa doença renal crônica? Por incrível que pareça, são doenças velhas e muito conhecidas por nós, né, Yara? Com certeza. Você também trata demais essas doenças, né? Que é a hipertensão e o diabetes, né? São as duas principais causas no Brasil e no mundo de insuficiência renal crônica. E se a gente parar para pensar que a gente deveria tratar de forma adequada essas doenças, se essas doenças fossem tratadas de forma adequada, uma boa parcela desses pacientes não desenvolveriam a doença renal, né? Com certeza, porque é mais uma dessas doenças que são silenciosas. A doença renal crônica é silenciosa, a hipertensão é silenciosa, a diabetes é silenciosa. Então, se você não for atrás ativamente, né, para identificar e tratar, porque eu já falei aqui em episódios anteriores, que mesmo identificando, as pessoas não tratam adequadamente, né? Isso. E tem mais uma doença que eu gosto muito de falar, que na verdade também está relacionada a essas duas doenças, né? Que é a obesidade. Hoje em dia já se fala até em diabesidade, né? Porque o diabetes tipo 2, que é a principal causa de doença renal crônica, né? Ele está muito relacionado à obesidade, à síndrome metabólica. Então, há de se considerar que a gente tem que acreditar que a obesidade é doença e tratar como doença também, tá? Para evitar a progressão da obesidade e a evolução para outras doenças crônicas. E aumento de mortalidade, né? Com certeza. E é importante enfatizar que a obesidade é um fator de risco independente. Porque sim, ele está associado com hipertensão e também está associado com diabetes, né? São doenças bem íntimas. Porém, independente da pessoa ter uma hipertensão ou ter uma diabetes, a obesidade é um fator de risco para a doença renal crônica, né? E existe algum sintoma que dá doença renal crônica? Quais seriam eles? Na grande maioria das vezes, os pacientes não têm sintomas nas fases iniciais. Os sintomas, eles começam a aparecer lá na fase final. Por incrível que pareça, eu trabalhei em serviço intra-hospitalar durante muito tempo e não era incomum receber paciente que estava relativamente bem até uma semana atrás e ele começou a sentir náusea, um enjoo e foi parar no pronto-socorro. E quando ele chegou no pronto-socorro, a gente vê níveis laboratoriais surreais, muito elevados de creatinina e de ureia, que é uma toxina que também é dosada no sangue quando existe a insuficiência renal.
Só para vocês terem noção, a ureia, geralmente, num paciente que não tem disfunção renal, ela varia ali em torno de 40, 50, e a creatinina, 0,8 a 1, 1,1, 1,2. E eu já recebi pacientes com mais de 300 de ureia, com 13, 14 de creatinina e praticamente assintomáticos ou oligossintomáticos. Então, o organismo ele vai se habituando de forma crônica com aquele acúmulo de toxinas, e se a gente não intervir nesse momento, corre o risco do paciente evoluir para um coma, para uma arritmia maligna, para uma morte súbita. Uhum. Então, ela não vai dar sintomas, e mais uma vez, é uma busca ativa na identificação, principalmente naquelas pessoas que têm os fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, obesidade e outras doenças. E esse diagnóstico, Manu, você já adiantou, né? Como é feito esse diagnóstico em estágios? Você falou da dosagem, né, da creatinina, e como que a gente vai dividir esses estágios aí? Então, nós temos 5 estágios que são divididos de acordo com a taxa de filtração glomerular, né? E de acordo também com a quantidade de proteína que se perde na urina. A gente pode dizer que quando começa essa taxa de filtração glomerular abaixo de 60, você começa a ter início desses estágios, correto? Na verdade, o estágio 1, eu tenho até uma função renal normal, né? Uma taxa de filtração glomerular normal, mas eu tenho algum grau de perda de proteína na urina. Então, eu já caracterizo como... Mesmo com taxa de filtração glomerular normal? Com taxa de filtração glomerular normal. Por isso que só a creatinina não é suficiente, porque às vezes você tem a creatinina normal, mas eu já tenho alteração no sedimento urinário. Uhum. Então, um exame complementa o outro. E aí sim, não é importante a gente decorar valores desses níveis. Que não é o nosso objetivo. Que não são o nosso objetivo, mas é importante a gente entender que o diagnóstico precoce em estágios iniciais faz com que a gente tenha uma abordagem ativa para a gente desacelerar a progressão. Porque uma vez diagnosticada a doença renal, ela não tem cura, ela tem controle. Então, você postergar a perda progressiva de função renal, que até pessoas normais com a idade, então assim, como os cabelos brancos aparecem, como as rugas aparecem, após os 40 anos de idade, nós perdemos 1 a 2%. Jovem, muito jovem, diga-se de passagem. Nós perdemos 1 a 2% de taxa de filtração glomerular por ano. Isso é evolução natural, né? Mas a gente tem que lutar contra esta perda, especialmente naquele paciente que tem outras lesões aí por trás. Não agravar, né? Não deixar que essa perda, ela agrave. E você já falou um pouquinho sobre isso, mas existe uma disfunção renal, né? Uma doença renal com creatinina normal? Existe sim. Que é essa que você até comentou a respeito, já tem alterações de sedimento, que é como, gente, o rim, ele é um filtro. E tem algumas coisas que não podem, não deveriam passar por esse filtro, certo? E quando algum desses sedimentos tem uma livre passagem por esse filtro, significa que esse filtro não está funcionando adequadamente, a despeito mesmo de uma creatinina normal, né? Isso. Eu falo que tem uma porção do rim que funciona como uma peneira. Então, ela deixa passar um pouquinho de proteína que praticamente não é detectada. Né? Até 150 miligramas por decilitro de proteína pode passar normalmente. Mas quando essa peneira ela tá com o orifício maior, ou tá com o orifício tortinho, ou tem algum problema de fábrica ali nesse orifício, porque existem, não são só diabetes e hipertensão que causam doença renal. A gente está falando delas porque são a maioria das causas. Mas a gente tem algumas doenças genéticas que causam probleminha nesse filtro também. Então, essa perda de proteína, ela pode se acentuar e pode resultar, sim,
de sintomas importantes, como inchaço, alteração da pressão. Então, existem doenças renais nos estágios mais iniciais que também podem dar sintoma, mas não é a grande maioria. São causas menos comuns dessas doenças. E aí eu queria só reforçar que muita gente faz muito exame, né? Faz exame à toa, da torta à direita. E eu peguei uma paciente com a urina 1, não é só pedir o exame, você tem que olhar e analisar o exame. Se aquele exame de urina tá alterado, e o paciente estava ali, ó, eu fui olhar 4 exames de urina 1, ali alterado, e ninguém nunca tinha falado para ele. Tá alterado, procure um nefrologista, né? Porque não é só pedir e fazer exame, tem que olhar, analisar e analisar de forma correta, né? E sim, eu fiz o diagnóstico, eu já sei quais são os fatores de risco, eu fiz o diagnóstico. E como vai ser feito esse tratamento da doença renal crônica, desde as fases iniciais aí? Então, o tratamento da doença renal crônica, eu falo que a gente tem um trabalho de formiguinha e é um trabalho multidisciplinar, né? Nas fases mais iniciais da doença renal crônica, a depender da etiologia, eu posso usar medicações que me ajudam a desacelerar essa progressão da doença renal. Algo relativamente recente. Né? Medicações, inclusive, a gente tem uma classe de medicação mais antiga, que tem mais de 20 anos de mercado, né? Que são remédios que são utilizados para tratar a pressão arterial, mas também são utilizados para tratar a doença renal. Às vezes a gente prescreve a medicação e o paciente fala, não, mas doutora, minha pressão não está alta. Mas esse remédio está sendo prescrito com o objetivo de tratar a doença renal. E existem medicações mais novas. Graças a Deus, no último ano, nos últimos 6 anos, na verdade, né? Nos últimos 6 anos, entrou mais uma classe de medicação, que são os inibidores da SGLT2, que são as glifosinas, que muita gente está tomando aí. E mais recentemente, no último ano, aqui no Brasil, especificamente, que na Europa já tinha disponível, uma outra classe de medicações, né? Que são os bloqueadores mineralocorticoides, que estão nos ajudando no tratamento desse tipo de lesão, né? E além do uso de medicamento, vamos falar do restante, né? Exatamente. Vamos começar do início. Esse é o foco principal. Eu falo que a doença renal, ela depende de uma equipe multidisciplinar. Então, eu preciso de um suporte de nutricionista, especialmente um nutricionista que tenha visão da parte nefrológica, né? Porque no passado a gente fazia, muitos dos nossos pacientes perdem proteína pela urina. Uhum. E existia a teoria de que esse paciente tinha que comer muito menos proteína para não sobrecarregar o rim. E a gente sabe que o nosso paciente desnutre muito mais. Então, hoje em dia, a gente permite uma nutrição mais equilibrada, mas é claro que com acompanhamento, né? Sem excessos, para que esse paciente não desnutra, porque o paciente renal crônico que desnutre, ele morre mais. Então, eu preciso de uma nutricionista. Músculo também é vida, né? Músculo é vida, para qualquer tipo de paciente, seja paciente cardiopata, nefropata, oncológico, qualquer paciente, músculo é vida. Eu preciso, muitas vezes, de um suporte da psicologia, tá? Alguém que também tem experiência na área, porque você recebeu um diagnóstico de uma doença renal. Algumas das doenças renais, elas têm uma progressão muito acelerada. E, às vezes, a gente dá um diagnóstico para um paciente que estava relativamente bem jovem e que da noite para o dia descobre que tem uma doença renal e que vai precisar, em algum momento, entrar em diálise. Então, isso mexe muito com a cabeça do paciente, mexe com a dinâmica familiar. E até para a gente conseguir conciliar o tipo de tratamento, porque se a gente sente que esse paciente está progredindo de forma acelerada, a gente tem que começar a falar nas terapias de substituição renal, né? Porque quando esse paciente chega ali por volta de 10 a 15% de taxa de filtração glomerular, eu vou precisar indicar uma terapia, seja ela diálise peritoneal, que é a diálise que a gente faz pela barriga,
não mexe com sangue, mas esse paciente precisa fazer a terapia geralmente todos os dias à noite em casa. Seja hemodiálise, que é a terapia que vai mexer com sangue, que é feita na clínica e que hoje em dia a gente indica na sua maioria a hemodiálise diária, porque ela se parece um pouco mais com o nosso rim do ponto de vista fisiológico. Seja o transplante renal. Né? Então, o paciente que recebe o rim no transplante renal, ele não deixa de ser renal crônico, ele só foi para uma linha de tratamento diferente. Existe até a possibilidade desse paciente ser transplantado sem ter nem mesmo passado pela hemodiálise. Quando a gente faz um tratamento conservador bem feito, um segmento bem feito, e esse paciente tem a chance de um doador vivo compatível ali na fase pré-diálise imediata, a gente indica o transplante que a gente chama preemptivo. Eu tenho um paciente que passou por esse processo e a paciente está super bem. Era uma paciente jovem que tinha uma doença autoimune, que desenvolveu uma lesão renal. A gente tentou várias terapias imunológicas, mesmo assim ela progrediu com a doença e a gente começou a prepará-la para o transplante. Então ela não chegou nem a fazer hemodiálise. Você falou a respeito, né? Então o tratamento, ele vai envolver o tratamento não medicamentoso, que envolve toda a parte de psicologia, a parte nutricional e a parte de atividade física também, que vai ser importante e fundamental, o uso de medicamentos e esse acompanhamento em conjunto. Você citou a respeito da doença renal crônica com cuidados em relação às proteínas da alimentação. Existe algum outro cuidado alimentar, assim, que você pode citar, além desse balanço adequado das proteínas? Então, no paciente diabético, acaba que o controle glicêmico é muito importante, porque o paciente diabético que tem um melhor controle glicêmico ajuda a não progressão da doença renal. A gente sabe que a doença renal do diabetes, ela está muito relacionada a um controle glicêmico ruim. Né? Pela própria inflamação, glicação que ela faz das proteínas no sangue, né? Então, o consumo de carboidratos de forma adequada, com orientação adequada, quando é necessário a associação de insulina. E nas fases mais avançadas, como os rins, eles fazem esse controle, que você até relatou no início, o controle do meio, da acidez do sangue, digamos assim, para vocês conseguirem entender bem. Então, o controle da acidez do sangue é extremamente importante, porque essa acidez, ela também manda na quantidade de potássio, que é um íon que nós temos no nosso organismo, que trabalha ali na parte elétrica das células, dos músculos, e a velocidade com que esse íon entra ou sai da célula e aparece no sangue, ela depende também desse controle ácido básico. E um outro fator é que se eu não faço esse controle ácido básico de forma adequada, eu também posso deixar meu osso mais fraco, porque o rim também, ele conversa com as paratireoides, que são 4 ervilhinhas que a gente tem atrás da tireoide, que mandam no metabolismo do osso. Então imagine, olha que complexidade a coisa, né? Muito complexo. Então assim, se eu a minha alimentação, ela começa a ficar um pouquinho mais restrita nas fases mais avançadas, porque eu começo a ter retenção de potássio, eu começo a acumular potássio no organismo. Então, realmente, a gente, na fase mais avançada, em que os pacientes estão cursando com potássio mais elevado, a gente faz uma dieta mais restritiva de potássio. Por isso que você citou que precisa desse acompanhamento em conjunto, né, com um Nutri que esteja acostumado a lidar com esse tipo de paciente, né? Você já citou, aqui eu sempre falo que a gente né, um canal que procura prevenir esse estágio final. O que você poderia citar como prevenção para a evolução dessa doença renal crônica? Eu falo que, independente de ser nefrologista, eu sou apaixonada por estilo de vida saudável, porque quando a gente convive com a crueldade
a dificuldade do cuidado do paciente com esse tipo de doença crônica. E a gente não convive de longe, a gente convive de perto. Eu tenho contato com os meus pacientes diariamente. Uhum. Então, eles acabam virando família. E a gente entende de perto as angústias, as dificuldades, e a gente vê o que a gente não quer para nós mesmos. Os pacientes nesses estágios iniciais. Exatamente. Então, a gente começa a repensar a vida. E estilo saudável de vida é algo que tem que ser incorporado por todos nós. A gente vê aí uma série de colegas médicos, né, que estão adoecidos. Não por falta de informação, não porque eles não saibam, mas porque eles não incorporaram hábitos saudáveis de vida. Então, a prevenção do diabetes, da hipertensão, da obesidade, passa por hábitos saudáveis de vida. A gente precisa ter uma rotina saudável, né? Uma rotina de atividade física. É difícil? É. Nós trabalhamos muito e a gente tem que encontrar aquele espaçozinho na agenda para fazer atividade física. Tentar se alimentar bem, né? Comer comida de verdade. Eu falo que assim, não é difícil. É caro? É comer comida de verdade. É mais barato comer besteira. Uhum. Isso, sem dúvida alguma, é mais barato comer besteira. Mas a comida de verdade te permite fazer atividade física, estar disposta, te permite dormir melhor, porque o sono também é importante. E eu falo que o sono, a alimentação, a atividade física e também a questão espiritual, ela interfere muito na nossa qualidade de vida. Eu parto do pressuposto que sem isso a gente não consegue viver bem, especialmente nesse mundo louco de tantas demandas que a gente tem recebido, de todas as formas. Perfeito, não é à toa que eu chamei ela, né, gente? Porque é óbvio que assim, falamos a mesma língua, né, Manu? Uhum. Eu acho que é isso, esse recado que a gente queria deixar, né? É mais uma dessas doenças silenciosas, né? Mais uma dessas doenças que evoluem no seu estágio final com uma qualidade de vida que pode ser muito ruim para o paciente. E o nosso objetivo é justamente esse. Você gostaria de deixar alguma mensagem final, alguma coisa assim de importante que você julga aí sobre a doença renal crônica? Dose sua creatinina. Perfeito. Então, gente, como mensagem final, eu queria falar para vocês que a doença renal crônica é altamente prevenível. Controlar a pressão alta, diabetes, obesidade, não fumar, fazer atividade física, pode prevenir de você evoluir para uma doença que muitas vezes vai ser devastadora na vida das pessoas. E agora, mesmo que se você já esteja no estágio final de doença renal crônica, passando por uma hemodiálise, né, por uma terapia de substituição renal, o estilo de vida também vai influenciar nessa qualidade. Então, é importante que você adquira esses bons hábitos para ter mais qualidade de vida. Então, Manu, muito obrigado pela sua presença, eu queria te agradecer. Queria pedir para o pessoal compartilhar, curtir, mandar para outras pessoas para que a gente evite esses números tão absurdos. E queria pedir que você deixasse também suas redes sociais, porque ela também passa informação por lá. Pessoal, então, pode curtir o vídeo, que eu acho que assim, esse vídeo vai mudar a vida de muita gente, tá? E meu Insta é Manuela Cel Nefro, Cel, C-E-O. Exatamente. Tá joia? Espero vocês lá na minha rede social também, tá? Um abraço. E a minha rede social é doutora Yara Aguiar. Também eu tenho outros vídeos, outras coisas, outros conteúdos que a gente produz lá. Mais uma vez, muito obrigado. E esse foi mais um Por Você de Coração.